Bom dia, gente! A aula de hoje é sobre democracia. E, para dar título à aula, eu utilizei a citação de um parlamentar brasileiro que, ao ser questionado sobre o que fazia um deputado, respondeu: "Vote em mim que depois eu te conto." Bom, o roteiro da aula é o seguinte: vamos começar dando os conceitos centrais a respeito do que vem a ser essa tal democracia. Depois, nós vamos ver alguns detalhes sobre o que foi a democracia na Grécia, no mundo antigo, onde essa ideia começou a se formar. E, por fim, vamos ver no que constitui a democracia no mundo contemporâneo. Quais são suas diferenças em relação à democracia na antiguidade? Bom, vamos lá então ver quais são esses conceitos centrais. Bom, a primeira coisa que você deve saber é que democracia vem do grego demo mais kratos, ou seja, governo do povo, governo dos cidadãos, da massa. Mas, se alguém te para na rua e fala assim, o que é ser cidadão? Você saberia responder? Ora, ser cidadão é ter vários direitos, como, por exemplo, os direitos civis, tais como a liberdade de expressão, a liberdade de culto, de imprensa, de greve. Significa também ter direitos políticos, tais como a possibilidade de se candidatar para um cargo público, ter associação partidária, o direito de voto, etc. Tem também os direitos sociais, como ter direito à educação pública, aos serviços de saúde gratuitos. E também significa direitos éticos, como o direito de aborto, de orientação sexual, de eutanásia, etc. Repare, gente, que nós estamos falando aqui de ideias centrais. Nem todas as democracias do mundo se comportam da mesma forma. Por exemplo, no caso do Brasil, as mulheres não têm direito ao aborto, pelo menos por enquanto. Isso quer dizer que a ideia de cidadão, a ideia de cidadania, é geral. No entanto, quais direitos esses cidadãos vão ter variam de lugar para lugar. Pense, por exemplo, nos Estados Unidos, que é considerado o país democrático do mundo contemporâneo por excelência. Ora, lá não havia total liberdade de imprensa, pelo menos na primeira metade do século XX, quando, por exemplo, opiniões de esquerda eram bastante combatidas num período conhecido como macartismo. E, além do mais, a extensão do que é considerado cidadão também varia. Voltando ao caso dos Estados Unidos, até os anos 60, os negros não tinham direitos civis, eles não tinham todos esses direitos que nós estamos mencionando aqui. Mas o importante aqui no caso é você ter em mente, ser cidadão é ter uma série de direitos. Mas eis que então surge Napoleãozinho e pergunta: "Ah, que beleza! Então eu não preciso fazer nada e ainda tenho um monte de direitos?" Não, Napoleãozinho, a coisa não é bem assim. Porque, como nós vamos ver, os direitos não se sustentam por si. Vamos ver então uma pequena historinha. Havia lá o direito, mas ele estava meio triste, meio choramingas, achava que não estava completo sozinho. E do outro lado, havia o dever, que também estava tendo um sentimento parecido, de incompletude. Até que um belo dia, os dois se encontraram, e isso resultou num matrimônio perfeito. Ora, por quê? Ora, simples, porque para que os direitos existam, todos devem ter determinados deveres. Ué, professor, por quê? Eu quero ter só direitos, eu não quero ter deveres. Ora, meu filho, mas isso é muito ingênuo, porque vamos ver aqui um exemplozinho para você entender. Há uma pessoa aqui com seu pulmão bastante saudável, seu pulmão cor-de-rosa, que por acaso está num ambiente fechado. E essa pessoa está muito preocupada com sua saúde, com seu bem-estar, com seu corpo. E como nós vimos, os cidadãos possuem vários direitos, e um deles é a de decidir sobre o próprio corpo. Eu posso decidir se eu quero ou não comer churrasco todo dia até as minhas veias entupirem. Isso é um problema meu, uma coisa que só se refere a mim. Eu, portanto, tenho soberania sobre o meu próprio corpo. Eu decido o que fazer com ele. Mas então, aqui voltando, essa pessoa está aí, toda preocupada com a sua saúde, em um ambiente fechado. E eis que surge então um fumante folgado que está fumando em uma área fechada, desrespeitando completamente o espaço do outro. E por que ele está desrespeitando, gente? Porque, ora, o fumante tem sua total liberdade de decidir que quer fumar, quer correr os riscos do consumo do cigarro porque lhe apetece fumar. Muito bem, só que como nós vimos, a outra pessoa, aqui indicada pelo pulmão cor-de-rosa, não está interessada em consumir cigarros. Ela não é obrigada a fazer isso. E o fumante, ao adentrar em um espaço fechado com seu cigarrão aceso,
está obrigando essa pessoa do pulmão cor-de-rosa a fumar passivamente. E o que acontece quando ele faz isso, além de jogar um monte de fumaça nos pulmões dessa pessoa? Ora, o fumante, nesse caso, está violando os direitos de cidadão da pessoa que não quer fumar, pois está impedindo que a outra pessoa escolha se quer ou não fumar. Deu para entender? E é por isso que nós dizemos, gente, que os seus direitos terminam quando começam os dos outros. Portanto, para garantir nossas liberdades básicas, nossos direitos, nós temos que restringir a liberdade de todos. A liberdade de cada um, gente, tem que ser determinada, pois caso ela não houvesse limites, as liberdades iriam se chocar, resultando que, ao final das contas, ninguém ia ser livre de diabo nenhum. Ah, professor, então por isso que eu não posso agarrar uma pessoa na rua e impedir que ela vá onde ela quiser? Isso, meu caro aluno, porque essa pessoa tem o direito de ir e vir, ela tem o direito de ir para onde ela quiser. E você, portanto, não tem o direito de agarrá-la, pois caso contrário, esse direito básico dela não estaria sendo respeitado. Ah, muito bem, professor, eu entendi, mas quem determina quais são os deveres? Ora, meu caro aluno, para ver isso, vamos citar um textinho aqui de Aristóteles, um dos filósofos importantes no que se refere a essa questão de política e democracia. O princípio popular de justiça é ter igualdade. E se esse princípio de justiça for predominante, a multidão deve necessariamente ser soberana, e a decisão da maioria deve ser a final, além de constituir a justiça. Por isso se diz que cada um dos cidadãos deve ter igual participação. Isso faz com que, na democracia, o pobre seja mais poderoso do que o rico, pois há mais pobres e tudo aquilo que é decidido pela maioria é soberano. Essa é uma marca das liberdades que todos os democratas assinam como princípio da lei. Ora, gente, então quem determina quais são os deveres? Ora, a maioria. O que é decidido pela maioria é soberano, é absoluto. O dever, então, surge da discussão. As pessoas se reúnem para discutir e definir quais são os deveres de cada um. E eles participam de modo igualitário. Todos têm os mesmos direitos e deveres e todos participam de forma igualitária nas discussões. Todos têm igual participação nesses debates. Muito bem? Então, do texto de Aristóteles, extraímos três conclusões básicas. A de que todos possuem os mesmos direitos e deveres, a vontade da maioria é soberana e a vontade da maioria define os rumos daquela sociedade. Daí dizer que a democracia é um empreendimento coletivo, pois a sociedade democrática é construída a partir da discussão, do debate, que envolve, em última instância, a todos nós. É um empreendimento de todos, é coletivo. Agora, não podemos esquecer também que a existência dos direitos garante que essa maioria não oprima uma minoria. Por exemplo, gente, você não pode perceber isso pela minha voz, mas eu sou bastante alto. Imagina se hoje dá a louca nos deputados e eles chegam à conclusão de que as pessoas altas não podem sair de casa das 10 da manhã às 3 da tarde. Seria uma medida bastante absurda, pois feriria o direito básico, que é o de ir e vir, de uma minoria, no caso, o constituído pelas pessoas altas. Então, todos nós temos direitos básicos, e esses não podem ser feridos nem pela decisão da maioria. Senão, não poderemos garantir que a população como um todo teria uma série de liberdades básicas. Muito bem, esses são os conceitos centrais do que se refere à democracia. Vamos ver agora, rapidamente, no que foi a democracia na Grécia. Lembra que no começo da aula nós vimos que democracia significa governo do povo, governo da massa? Mas, gente, vocês acham que a ideia de povo foi sempre a mesma ao longo da história? Claro que não, não é? Então, quem era o povo na Grécia? Ora, o povo eram somente aqueles que tivessem pais atenienses livres. Então, somente os que atendessem a essa categoria seriam considerados cidadãos gregos, cidadãos de Atenas, a cidade que é o berço da democracia. Os escravos estrangeiros estavam excluídos do processo, assim como as mulheres, que também não tinham participação política efetiva. Dessa forma, gente, ao contrário do que acontece hoje, que todos são considerados cidadãos, na Grécia tínhamos, por exemplo, lá a população. Ah, você aqui, o primeiro, não pode porque você é filho de escravos. Ah, você também não pode porque só seu pai é ateniense. Ah, você não pode porque você é uma mulher. Ah, você também não pode por isso. Nem você, nem você, nem você, nem você. No fim, gente, somente uma pequena parcela, só uma minoria das pessoas era considerada cidadão, era considerada povo. Então, ao contrário da democracia atual, a democracia na Grécia era bastante excludente, visto que só uma minoria da população era considerada cidadã. Além disso, outra diferença importante é que na Grécia
não havia essa ideia de democracia representativa, gente. Não se votava em ninguém, como por exemplo o Dr. Paulo Maluf aqui, para te representar politicamente. Nós vamos ver melhor o que é democracia representativa daqui a pouco, quando formos ver o que é democracia no mundo contemporâneo. Mas o que você tem que saber agora é que a democracia na Grécia era direta. Então o que acontecia? Até porque o número de cidadãos era bastante pequeno, era possível de que sua participação política fosse feita por você mesmo. Você próprio chegava lá e participava de todos os debates, de todas as discussões, e você mesmo dava seu voto, sua opinião sobre cada assunto específico. Hoje em dia, as coisas mudaram um pouco. A relação de direitos e deveres permanece, ainda que a natureza desses dois tenha sido alterada. Por exemplo, hoje em dia, por exemplo, nós temos direitos trabalhistas, como as férias, o 13º, a carga de jornada de trabalho máxima, etc. Temos também direitos para os idosos, temos o dever de respeitar o trânsito, o dever de dirigir corretamente nas estradas. Temos também direitos para minorias, como para mulheres, por exemplo. Em alguns países, as mulheres têm o direito de realizar o aborto. Naturalmente, você pode entender por que isso é um direito específico. Afinal de contas, não faria muito sentido eu, por exemplo, realizar um aborto, visto que biologicamente é um tanto improvável que eu engravide. Nesse grupo também podemos mencionar direitos para gays, direitos para pessoas com deficiência física, etc, etc. Então, a natureza desses direitos e deveres mudou, mas a relação entre eles, no sentido de que para garantir os direitos devem existir deveres também, permaneceu. Hoje em dia também uma diferença bastante essencial é que a cidadania é concedida a todas as pessoas. Você nasceu no Brasil, você vai ser considerado um cidadão brasileiro. A cidadania não é mais excluída porque você é uma mulher, ou porque você é negro, ou porque você é loiro, ou porque você é baixo. A cidadania é concedida a todos no geral que nascem em cada país. A ideia de construção coletiva também foi mantida, pois afinal de contas, todos nós temos uma certa participação política, então cada um de nós também é responsável pelos rumos de nossas sociedades. No entanto, essa participação tem outro caráter, visto que hoje em dia a democracia direta não é mais a forma dominante, visto que prevalece a forma da democracia representativa. Você elege um representante que vai participar das discussões no seu lugar. Por isso que chama de representativa, porque você elege um representante. Aqui, por exemplo, as pessoas que votaram no Tiririca se sentem representadas por ele. Ao invés de você ir lá participar das discussões diretamente, você vota no Tiririca, que vai discutir as propostas no seu lugar. Muito bem? Então, gente, o que você aprendeu nessa aula? Você aprendeu que, em um sistema democrático, todos possuem direitos e deveres. Você aprendeu também que, já que os cidadãos têm participação nas decisões que definem seus rumos, pode-se dizer que a construção de suas sociedades é de responsabilidade de todos. Você aprendeu também que, na democracia, a vontade da maioria é soberana. E também que existem diferenças importantes entre a democracia grega e a contemporânea. Contudo, a ideia de igualdade entre cidadãos, o ponto central dessa forma de governo, permanece. Muito bem, gente? Espero que vocês tenham gostado, entendido e beijos!